Graça e paz. Padrão e crazy? Baixa um pouquinho. Me falaram que é padrão e crazy. We are really crazy. Eu comprei o suspensório só para ensinar para alguém que é assim que se usa. Oh, desculpem, Eliton. Eu me lembrei do meu tempo de infância. Naquele tempo não existia cinto para as crianças, né? Então a mamãe fazia a calça já bem larga para durar bastante, assim, e ficava largona. Como não tinha cinto, tinha que usar suspensório, porque senão... Hoje já não é o problema, né? Porque a gente já tem uma poupança grande aqui, então sustenta a calça. Isso aqui é só para enfeite. É uma alegria estar aqui com vocês, viu? Eu me sinto muito bem acolhido e eu só queria avisar que eu estou habituado toda segunda-feira a falar 2h30 e eu vou tentar falar um pouquinho menos. Glória a Deus por isso. Curva a sua cabeça, vamos. Espírito Santo, eu sei que Tu estás aqui. Eu tenho certeza absoluta. E eu sei o desejo que Tu tens de ministrar a nós uma palavra de vida, uma palavra de confrontação, uma palavra que nos leve a estar mais próximos de Jesus. Seja assim, vamos juntos glorificar o nome desse Salvador amado e fazer dele a única razão da nossa existência. Usa-me só como instrumento nas Tuas mãos e peço que Tu leves as nossas mentes em obediência cativa ao Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Glória a Deus. Se pudesse abaixar um pouquinho. Eu tomo por base um texto extraído do conhecido Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha contém muitas lições preciosas. E eu aprendi, nós conversávamos na Faculdade de Teologia, que existem duas maneiras de ler. A primeira maneira é aquela que a gente usa, lê correntemente. Mas lá a gente dizia, vamos ler com o dedo. É interessante isso, né? Quando se põe o dedo assim e pensa no que você está lendo. Então põe o dedinho aí, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no verso 24, e vamos correr o dedinho por esse versículo, só uma parte dele, e ver o que tem de precioso nisso. Mateus 6, 24. Jesus falando. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Até aí. Eu repito, ninguém pode servir a dois senhores. Essa é a ênfase. Ninguém. A primeira palavra, ninguém, é um pronome pessoal que define de que todos os seres humanos estão enquadrados neste princípio da palavra. Ninguém é ninguém, não há exceção. Não existe privilégios para Deus. Não existe pessoas especiais, todos nós. Você pode ser o pior dos pecadores, você pode ser o melhor das pessoas, você está enquadrado nisso. Porque ninguém é ninguém. Como outros textos da palavra que dizem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A pessoa diz, eu não roubo, não fumo, não mato, e como é que eu tenho pecado? Tem pecado que veio dos nossos pais, dos nossos antepassados. O nosso sangue é contaminado e precisamos de Jesus. Não há quem não precise de Jesus. Ninguém pode dizer, eu não preciso de Jesus. Jesus é a verdade absoluta, a revelação dada pelo Deus nosso Pai. E quem não reconhece dessa forma está irremediavelmente perdido.
Outros textos da mesma forma, como está escrito, não há um justo. O salmista diz isso, ou, aliás, os Romanos que repete, não há um justo, nenhum sequer. Significa ninguém é justo. Outro texto, não há quem faça o bem, não há sequer um. Que coisa impressionante. O que significa que estamos todos nivelados. Você se acha melhor? Engana-se. Você se acha especial? Engane-se. Provavelmente, com certeza, você é especial para Deus. Porque estes todos que estavam perdidos, Deus amou profundamente. E tornou a cada um deles especiais para Ele. Mas, em princípio, Ele diz ninguém. E Ele diz mais, ninguém pode. Pode. A palavra pode aqui é uma única para definir capacidade ou permissividade. Na língua inglesa nós temos duas palavras para definir. Uma para definir capacidade e outra para permissividade. O que eu quero dizer? Capacidade. Pode. Eu posso levantar 100 quilos. Isso é capacidade. Permissividade. Eu não posso andar em contramão. Está clara a diferença? Não é permitido que eu ande em contramão. E outra capacidade, eu posso levantar 100 quilos. Qual é o pode aqui? O pode aqui é capacidade. Não é permissividade. Não é proibido. Jesus não está dizendo, é proibido você servir dois senhores. Não, não. Simplesmente Ele está dizendo, você não tem condições de fazer isso. Não tem condições. Terceiro ponto, servir. E é aí que está o ponto-chave. Servir. É interessante que a nossa língua, infelizmente, não tem a riqueza dos originais. Então, a tradução sempre peca de alguma forma. Por isso que o recurso do estudo dos originais é muito útil para o entendimento da palavra. Servir. É bonita a palavra servir, né? Ser servo do Senhor. Eu me lembro que um dos pastores nossos estava aqui em um culto. Quem é servo do Senhor? Todo mundo levantou a mão. Que coisa linda, nós queremos ser servos do Senhor. O que é servo? Bem. Não, o que é servo? Não, bem, não, servir. O servo serve. O servo serve. E o garçom serve também? O garçom serve e o servo serve. Qual é a diferença do garçom e do serve? Entende o ponto? A pobreza da nossa língua. Então, vamos lá para o original. O original, quando fala de servo, ele usa uma palavra doulos em grego. Doulos. A tradução literal dessa palavra, sabe qual é? Escravo. Escravo. Servir é fazer-se de escravo. Paulo, em várias cartas que ele escreveu no Novo Testamento, ele se define assim, Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo. Pode ver aí, nas suas Bíblias. Só que os tradutores, para tornar a coisa mais suave, colocaram servo. Porque acharam mais bonita a palavra servo do que escravo, e também abusaram da nossa ignorância, certo? Porque ninguém sabe o que é servo, então fica todo mundo, que bonitinho, eu quero ser servo. Sabe o que significa servo? No dicionário da língua portuguesa. Primeiro, aquele que não é livre. Você é servo? Você não é livre. Que não exerce direitos. Estou falando dicionário da língua portuguesa. Não tem nada de original aqui. Não dispõe de bens. Que bom, não? Você tem bens? Aliás, eu quero abrir um parênteses, né? Quando vivemos no Senhor, nós não temos direito de propriedade. Sabiam disso? Me desculpem os advogados presentes, mas eu entendo que existem dois direitos. O direito de propriedade e o direito de posse. Eu alugo uma casa, eu não tenho o direito de propriedade, mas tenho o direito de posse. Compro uma casa, eu tenho o direito de propriedade. Não moro na casa, só tenho o direito de propriedade, não tenho o direito de posse.
compro uma casa e moro nela. Tenho direito de propriedade, direito de posse. Está claro? Se não estiver claro, eu explico tudo outra vez. Mas nós não temos direito de propriedade sobre nada. Porque se voltar para Deus e dizer, não, o carro é meu, a casa é minha, tudo é meu, a empresa é minha, o dinheiro é meu, então provavelmente Deus falaria para você, tudo bem, na hora que você morrer, não esquece de levar. Que eu não quero nada seu aqui. Que tal a ideia? Não pode levar, só temos posse. Tomamos posse, o carro é posse. E a gente estende isso, né? Meus filhos, minha mulher, meu marido. Que possessão é essa? Parece que você é dono de tudo, né? Por isso que pode mandar no marido, pode mandar na mulher, pode mandar no filho. Ninguém é nada, ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Então nós não temos direito de posse, como servos nenhum, que sofre qualquer tipo ou domínio. Segundo significado, aquele que obedece ou serve alguém. Definição de servo. Aquele que é subordinado, dependente na condição de criado ou escravo. E por último, aquele que perdeu sua condição de pessoa. Que tal essa idade? Que se privou da própria personalidade, transformando-se em coisa, em escravo. Pergunto, você é servo? Agora todo mundo ficou em dúvida. Naquele culto todo mundo levantou a mão. Agora está todo mundo em dúvida. Percebem? Que se privou da própria personalidade. Isso é ser servo. Agora dá para entender o que Paulo escreve. Ele diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Perdeu a personalidade dele. Será que podemos dizer isso? Ser servo é isso. Ser servo é escravo. E nesse sentido é que Jesus coloca esse texto. Ninguém pode servir ou tornar-se escravo de dois senhores. Ou um ou outro. Aqui ele coloca como exemplo, ninguém pode servir a Deus ou a Mamon. Mamon representando riquezas. Mas vamos falar a palavra clara, não é? Porque nós estamos todos adultos, vacinados, reservistas, casados. Então, ninguém pode servir a Deus e a Satanás. Está claro? Pode falar esse nome que não pega. Se você é coberto com o sangue de Jesus, não tem problema nenhum. Então, ninguém pode servir os dois. Porque ou você agrada a um ou agrada a outro. Nós temos pessoas do mundo político. Você pode pertencer a dois partidos ao mesmo tempo? Nós vivemos numa sociedade monogâmica. O que é? Cada um pode ter só uma mulher, certo? Você pode casar com duas? Não dá. Mesmo porque seria um problema tremendo, né? Alguém diria, chega uma. Não é verdade? E mesmo assim muitos insistem em ter, né? Mas tudo bem. Mas não pode. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou agrada um, desagrada outro. Meus irmãos, o que Jesus está falando é muito importante nesse texto. E é por isso que o Espírito tocou no meu coração. Para que colocasse essa confrontação para todos vocês. Porque eu amo vocês. E quero que vocês pensem nesse assunto. Porque nós temos que definir. O que Deus, na verdade, quer, o Jesus quer com isso, é que a gente tome uma definição. Por outro lado, ele diz, senhores, toma cuidado. Quando a palavra de Deus usa o termo Senhor, não se trata de tratamento respeitoso. Toma cuidado. Nós aqui no Ocidente, no Brasil, senhor fulano de tal, senhor fulano, o senhor Antônio, o senhor Joaquim, o senhor Benedito. E esse senhor significa tratamento respeitoso. Eu respeito a pessoa e uso a palavra senhor para tratar. A Bíblia não usa tratamento respeitoso. Senhor é aquele que é dono. O Senhor da Bíblia é o mesmo Senhor da época escravagista. Vocês não são desse tempo, graças a Deus nem eu. Mas
O que era o senhor dos escravos? Ele tinha domínio e poder sobre aquele que era escravo, sobre o que era servo. Quando eu digo domínio e poder, ele tinha direito até à vida e morte deles. Se o escravo era casado e gerasse filho durante a escravatura, aquele filho pertencia ao senhor e não aos pais. Que coisa horrível. Se o escravo desobedecesse, o senhor podia mandar matá-lo e jamais incorreria em alguma condenação de homicídio. Ele tinha o direito da vida sobre o escravo. Você quer ser senhor de Jesus? Você quer ser servo de Jesus? Ou servo de Satanás? Porque o Senhor vai ter direito sobre a sua vida. E o que o Espírito hoje quer é que a gente pense e tome uma decisão definitiva. Quando eu digo Senhor, e ele está dizendo Senhor, quem é o Senhor na Bíblia? Primeiro, Deus se apresenta no Velho Testamento como Senhor. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, em Êxodo. Senhor de tudo, Senhor de todos, plenipotenciário, dominador, dispondo sobre tudo quanto existe. Deus é Senhor. Senhor em potencial. No Novo Testamento, o livro de Atos diz, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele não era, mas Deus o fez. Eu não quero entrar nesse particular, mas é um estudo muito bonito, porque Jesus não era Senhor e Deus o fez Senhor. E ele vai ser Senhor até que coloque todos os seus inimigos por escabelo dos seus pés. E quando isso acontecer, Jesus devolverá o senhorio a Deus Pai, que é quem detém potencialmente esse direito. Então, no momento, eu poderia dizer assim, o Senhor em exercício é Jesus. Ele é o único Senhor. E a palavra de Deus diz que haverá um tempo em que toda boca confessará, todo joelho sobrará, e nós diremos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que significa? Ele é o Senhor. Muito bem. Satanás é Senhor? Porque ele fala dois senhores. Nunca ele foi Senhor. Quando ele se torna Senhor? Paulo define isso de uma forma muito bonita. Em Romanos 6,16, vocês não precisam procurar. Ele diz assim, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Vamos traduzir isso em miúdos. Eu posso tornar Satanás senhor da minha vida no momento em que eu peco, no momento que eu opto por fazer aquilo que agrada a Satanás. Entenderam? Porque se eu opto por ter como Senhor a Jesus Cristo, eu devo obedecê-lo em tudo. No momento que eu desobedeço, aquele a quem eu obedeço, eu o faço Senhor da minha vida. E não adianta, não tem meio termo. E quantos ainda não andam nessa inconstância? Quando eu falei no igreja, eu contei aquela do faz que vai, mas não vai, né? Eu não vou repetir aqui, mas não, faz que vai, mas não. Eu sou servo. Ah, sou servo. Aí acontece alguma coisa, eu já pratico alguma coisa que entristece o Senhor Jesus Cristo. Não pode. Nós não podemos ser assim, meus irmãos. Não vai haver progresso, crescimento na nossa vida. João 8,34, Jesus disse assim, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Você fez coisa errada, você é servo de Satanás. Não adianta que você venha à igreja, que você carregue a Bíblia, que você lê a Bíblia. Você fez Satanás seu servo simplesmente pelo fato de obedecer a ele. Precisamos tomar muito cuidado. Pedro fala assim, porque de quem alguém é vencido,
do tal faz-se também servo. Vencido como? Em tentação. Vem a tentação e a pessoa não resiste à tentação, cai em tentação. Foi vencido por quem? Satanás. No momento que cai a Satanás, serviu a Satanás. Fez o Satanás de servo. O Espírito está levando a cada um de nós a pensarmos seriamente nisso e definirmos a nossa posição. Deus requer de nós santidade. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Eu não estou falando de igreja. Nós não pregamos igreja, não pregamos religião. A minha preocupação é pregar a palavra, porque a palavra traz esperança de vida eterna. E no momento que nós nos consertamos com Deus, nós temos certeza de vida eterna. Não adianta outro tipo de rodeio. O que eu costumo pregar hoje é pôr o dedo no peito da pessoa e dizer: você tem certeza de vida eterna? Você sabe para onde você vai quando você morrer? E muitos não sabem. Eu tinha um vizinho aqui na Rua Brasil, Vila Romão, um gaúcho. Acho que alguns conhecem. Como vai, senhor lindo? Ele disse: vou indo. Para onde? Ele diz: não sei. Eu falei: é bom saber. Percebe? Vou levando a vida. Para onde você vai? Não sei. Precisamos de definição. A gente não pode ter outra coisa. Jesus falou ainda em Mateus, falou: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não tem meio termo. Eu não sei quando inventaram um jogo aí, uma loteria, onde existia coluna do meio. Lembra-se disso? Os mais antigos devem dizer, coluna do meio. É aquele negócio de, não, eu não sou contra nem a favor, muito antes pelo contrário. Atualmente eles falam em cima do muro. Não tem em cima do muro nas questões de relacionamento com Deus. Não existe essa posição. Não existe. Ou você é no lado de Deus, ou você está com Satanás, porque não tem terceiro lado. Não tem terceira posição. Por isso que a palavra confronta. A palavra confronta. E eu amo quando eu trago uma palavra de confrontação. Porque provavelmente você vai sair daqui preocupado e eu vou ficar feliz. Porque pelo menos você vai ficar preocupado e dizer para Deus: tem misericórdia de mim, porque eu preciso consertar minha vida. E é isso que na verdade importa. Nós precisamos nos definir. Apocalipse, uma das igrejas, Jesus fala: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Nem para lá nem para cá. Nem a Deus nem a Satanás. Esse está no meio mesmo. Tomara que for frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Me desculpem a palavra, Deus tem nojo de pessoas indecisas. E não é só Deus, Satanás também tem. Eu não vou gastar tempo provando, mas eu posso provar pela Bíblia que Satanás detesta pessoas indecisas. Aquelas que fazem que vão, mas não vão. Tiago diz: o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre. O que é dobre? É que uma hora vai para um, outra hora para o outro. Uma hora para um, outra. Vai de acordo com o gosto, de acordo com a preferência, de acordo com o meu temperamento, de acordo com o meu estado de ânimo. A hora que eu estou muito animado, eu vou para a igreja e vou, louvado seja Deus. Aí, segunda, terça-feira que eu estou aborrecido, meu Deus do céu, que louvor é esse? Para quem esse louvor é esse? É sério, meus irmãos, é muito sério. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Nós temos que nos definir.
Isso é urgente, meus irmãos, urgente. Tem um pastor argentino que eu admiro muito, Dante Gebel, e numa das suas pregações, ele diz que, falando com um jovem da igreja, ele era noivo, e aí, como é? Ele prega muito sobre santidade, e eu amo esse tipo de pregação, porque sem santidade ninguém verá Deus. Esse é o ponto. Você quer ver Deus? Sem santidade não vê. Aí ele encontra com o jovem e diz, e aí, tudo bem? Como é que está o seu noivado? Não, tudo bem, pastor, está tudo bem. E aí, tem santidade no noivado? Bem, pastor, a gente não está transando, mas, sabe, de vez em quando, né, dá aqueles amassos e não sei o que mais. O Dante Gebel falou, você está errado. Ele ficou assustado. Estou errado, pastor? Ah, errado. Eu acho que você devia transar. Você devia fazer tudo que te dê direito. Porque assim, quando você chegar no inferno, o diabo vai ficar contente de te ver. Faça mesmo. Não estou falando bobagem. Isso é base bíblica. Quer ver? Apocalipse. Seria interessante que vocês abrissem. Apocalipse é a última página da Bíblia. Última página. Apocalipse 22. O que ele diz lá? Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Emporcalhe-se. Se essa é a tua escolha, emporcalhe-se. Faça a coisa para valer. Você quer roubar? Roube mesmo à vontade. Você quer mentir? Minta. Você quer fazer tudo errado? Erre mesmo. Mas, quem é justo, faça justiça. E quem é santo, seja santificado ainda. Percebem duas posições? O que significa, se você está no vai, faz que vai, mas não vai, uma hora aqui, hora lá, o que a palavra está dizendo? Defina-se. Você quer ir para o lado sujo? Vai, se imudicie completamente. Faça a coisa para valer, porque assim você recebe aplausos de Satanás. Mas se você prefere agradar a Deus e buscar a face dele, ser servo dele, servir a ele, faça. Aproxime-se de Deus. E nessa proximidade de Deus, você vai ser... Perceberam que o verbo aqui, santificar, não, ele não é reflexivo. Ele está dizendo aqui, quem é justo, faça injustiça. É uma ação que a pessoa pode tomar. E quem é santo, seja santificado. Ele não fala santifique-se. A versão revista atualizada fala santifique-se. Está errado. Seja santificado. Por quê? Eu vou explicar. O livro de Provérbios diz que o caminho da vida é para cima, para livrar do inferno que está embaixo. Então, a palavra de Deus define duas posições geográficas. Para cima e para baixo. E acho que é por isso que o dito popular diz que para baixo, ajuda mesmo. Né? Todo santo ajuda. Agora para cima, só o santo de Israel. Né? Para cima é difícil. É difícil ser santo? É difícil servir ao Senhor? Nenhum lugar da Bíblia diz que é fácil, mas diz que é possível. Graças a Deus. Você quer? Vamos encarar essa luta? Vamos definir ao lado de Jesus? É isso que ele quer. E eu quero terminar, porque provavelmente na cabecinha de vocês deve ter alguma pergunta. Eu amo essas pessoas que questionam. Nós estamos com um centro de estudos toda segunda-feira e aparecem os questionadores. Eu amo. A pessoa, não, eu estou com vergonha de fazer pergunta. Não, faça a pergunta, porque quanto mais pergunta, parece que eu vou aprendendo mais. Me explica. Se ser servo é ser escravo, eu quero que vocês me expliquem agora, hein?
Por que Jesus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Se o Filho vos libertar, livre ou escravo? Não, mas tem que ser escravo. E agora? Né? E eu digo, nós somos livres para sermos escravos. Pega um texto, eu faço questão que vocês vejam. Deuteronômio, no capítulo 15. Pouca gente relaciona isso com esse fato. Capítulo 15. A partir do verso 12. Deuteronômio 15, verso 12. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti significa tornar-se escravo de uma pessoa. Isso era o costume deles, podia haver. A pessoa era muito pobre, não tinha recursos, então, na verdade, em vez de ser empregado, se vendia a um da mesma nação. 6 anos te servirá, mas no 7º ano despedirás forro. Quem está na classe de estudos lembra, né? O sistema de contagem de Deus. Estão lembrados? 6 mais 1. 6 mais 1. 6 anos servirá, mas no 7º o despedirás forro. Forro significa livre. No 7º ano ele estaria livre. 6 anos serviu, 6 anos foi escravo. E no 7º ano seria livre. E quando despedires de ti forro, não despedirás vazio. Liberalmente fornecerás o teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquele com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje esta coisa. Porém, presta atenção no porém. Porém será que, dizendo-te ele quem? O servo, o escravo. Então o Senhor chegou para ele, olha, você está livre, pode ir embora. Mas se o escravo voltasse para o seu senhor e dizendo, não sairei de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo. Eu estou livre, mas eu não quero deixar de te servir, porque eu te amo. Caiu a ficha? Jesus nos fez livres. Livres para quê? Para escolher. E agora eu digo para Jesus, não vou deixar de te servir. Eu quero servir você para sempre. E aí a palavra diz, então tomarás uma sovela. Sovela é uma ferramenta pontuda que é usada por aqueles que trabalham com couro, para furar o couro. Ele é como se fosse um prego, comprido, mas é a ponta bem aguda, bem afiada. Então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha. À porta e teu servo será para sempre. A porta aqui não é a porta da casa. Eu expliquei já na classe que a figura da porta no Velho Testamento, as cidades eram pequenas, cercadas por muros, e os anciãos, as pessoas mais idosas, ficavam sentados à porta. Eles não trabalhavam, eram aposentados. Em vez de ficar na Praça 15 jogando dominó, eles ficavam na porta. Ficavam na porta. E eles viam todos que entravam e saíam, porque eles conheciam todos os habitantes da cidade. Então, quando chegava alguém estranho, diziam, opa, o que você está querendo? Então, aquela é a porta. Como se hoje comparativamente seria o cartório. Então eles iam perante a porta, aqueles anciãos, e dizendo, olha, esse é o testemunho. Se vocês virem lá o casamento de Boaz com Rute, foi feito na porta. Leiam lá depois. Vocês precisam ler a Bíblia, viu? Foi feito na porta. É como se fosse o cartório. Você vai no cartório e registra, né, algum evento.
Você certifica a existência. Então ele levava o escravo, você quer me servir? Eu quero servir, eu quero servir. Levava à porta e com uma sovela furava a olheira diante dos testemunhos e ele serviria para sempre. Que coisa linda. Você já foi marcado por Jesus? Será que você algum dia já falou isso para Jesus? Você me fez livre. E na liberdade que você me deu, eu prefiro ser escravo teu. E quero servir você para sempre. Marca a minha vida. Marca. Paulo falou, sinais que eu trago no meu corpo. Não é? Sinais de que ele era servo do Senhor Jesus. Hoje é noite de confrontação. Hoje é noite de decisão. Jesus nos fez livres? Fez. Fez livres para quê? Fez livres do pecado. Já não temos nenhuma condenação mais. Mas agora queremos servir a Jesus. Você quer fazer isso? Eu não vou fazer apelo. Porque isso é uma decisão muito séria. E também não vou expor ninguém aqui na frente. Porque Deus não expõe em ridículo. Deus age conosco com recato. E é esse recato que eu quero ter aqui hoje comigo, com vocês. Mas eu não posso deixar de dar a oportunidade que vocês se definam diante de Deus. Quem vocês querem servir? Servir é palavra bonita. De quem vocês querem ser escravos? Escolha é vossa. A escolha é de cada um de nós. Se eu pudesse contar meu testemunho, não é? Se eu tivesse descoberto isso há uns 30, 40 anos atrás, que bom, que diferença que seria a minha vida. Descobri tarde, antes tarde, e estou tão feliz. Servir a Jesus é uma coisa deliciosa. Você ter a companhia do Espírito Santo é uma coisa deliciosa. Como é que eu faço para servir Jesus? Primeiro ele diz assim, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará meu servo, meu escravo. E depois ele diz assim, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus falando. Mas então não é servo? Não. Se vocês fizerem o que Jesus manda, vocês se tornam amigos de Jesus. Já pensou que escravo bonito? Eu sou escravo, mas eu sou amigo do meu Senhor. Agora ele diz, se fizerdes o que eu vos mando, o que ele manda? Bem, sabe, pastor, quantos livros tem a Bíblia? Olha, só um respondeu. Está escrito aqui o que ele manda, meus irmãos. Está escrito aqui. Se você não ler, você nunca vai saber. Eu fiquei triste outro dia, eu cheguei aqui, o pastor Orlando estava lá, um monte de Bíblia. Acho que já está lá ainda as Bíblias, né? Olha lá. Tinha mais. Falei, o que são essas Bíblias? Não, que o pessoal esquece. Mas então não sente falta em casa? Ou tem outra em casa para ler? Ou só tem Bíblia para vir na igreja? Né? Usa a Bíblia como desodorante. Não é? Bonito, né? Eu fico com cara de crente, não acha? Engano bem, né? Não pode ser assim, meus irmãos. Isso aqui, guardei a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para não pecar contra ti. É no meu coração que eu tenho que guardar. Agora, para ter coração, você tem que ler. E se você não sabe o que fazer, eu vou te dizer, porque tem receita. Aqui tem receita para tudo. Eu vou te dar receita. Abre 1 João. 1 João, no capítulo 2. O verso 27. E a unção que vós recebestes dele. Que unção é essa? Que unção é essa? Espírito Santo. Espírito Santo, quando você entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo grudou em você. Sabe quando ele vai deixar você? Nunca. Nunca.
A unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, ainda nele permanecereis. Sabe como agrada a Jesus? Pergunte ao Espírito Santo. Você sabe quem é o Espírito Santo? Não sabe. Não conversa com ele. Você não troca ideias com ele? Não. Eu não acredito. Você é convertido? Você já entregou sua vida a Jesus? Você lê a Bíblia? Porque todos esses segredos estão aqui. O Espírito Santo está do nosso lado. Cultive uma comunhão com Ele. Ele vai ensinar todos os teus caminhos. Ele vai guiar os teus passos. Ele vai te levar à prosperidade. Ele vai te levar à solução dos seus problemas. Ele vai inverter a ordem de valores que você estabelece no seu coração. Faça isso. Esse Espírito Santo é maravilhoso. Eu não consigo dar um passo se não falo com Ele. É maravilhoso, é maravilhoso. Gostaria muito que vocês compartilhassem dessa alegria, dessa mesma experiência. Dessa mesma experiência. Quer? Você quer fazer isso? Eu não quero forçar ninguém. Você não precisa levantar, não precisa se manifestar do jeito que você estiver. Aqueles que realmente queiram, vamos dedicar um tempo agora e eu vou orar com vocês. Você não precisa falar nada, não precisa levantar a mão. Coloque a mão no teu coração e fale com o Pai. Na sinceridade, se é realmente o que você quer. Agora, se você quer agradar o diabo, saia daqui e suje-se mesmo bastante. Agora, quer agradar a Deus, o Espírito Santo vai te ajudar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi entregue. A tua palavra foi entregue. E ela é poderosa para transformar vidas. E eu peço que nesse momento tu recolhas toda a oração que os teus servos estão fazendo. Aquelas orações sinceras, do profundo do coração. Orações de arrependimento e orações de decisão. Decisão de serem contra a vida pecaminosa. E de decisão de andarem junto com Jesus. Pai, receba estas orações e opere neles o poder do teu Santo Espírito, para que eles, cada dia, em comunhão com teu Santo Espírito, possam aprender como é servir ao Senhor Jesus com interesse de coração. Servir ao Senhor com alegria. Ser escravo do Senhor com alegria. Mostre isso a eles. E eu tenho certeza, Senhor, que haverá muita alegria nos corações, pelas vitórias que tu concederás, pelas conquistas que tu concederás, pelo descortinar de coisas maravilhosas que tu farás na vida deles. Faz isso como tens feito na minha. Faz isto em nome do Senhor Jesus. Amém. – 29 de julho de 2012. Eu moro aqui pertinho. Quase que o fundo da minha casa dá fundo para a igreja. Mudei para cá em abril de 2010. Todo domingo eu me deliciava com as músicas que o grupo de louvor vinha aqui ensaiar. Muitas músicas eu conhecia, outras não, mas eu, estando em casa, eu moro sozinho, trabalhando lá no escritório e me deliciando com as músicas, algumas delas cantarolando. Até que aconteceu 29 de julho de 2012. Eu ouvi, falei, não, isso não é ensaio. Tem mais gente cantando. Prestei mais atenção. Não é culto. Foi o primeiro culto de manhã. É culto. Aí o Espírito Santo, vai. Falei, o quê? Vai. Falei, mas eu estou com roupa simples, nem barba. Vai. Sim, senhor. Tranquei a porta e vim. E entrei aqui, não como aquele que... Sabe como é que a gente engana porteiro? Né? Quando você entra assim,
olhando. Todo mundo sabe que você é novo na praça. Eu entrei assim como se fosse de casa. Ninguém me perguntou nada. Atravessei lá o portão, vim e parei lá naquele cantinho lá. Estava cantando. Dali a pouco, entramos em adoração. Ah, meu Deus. O Espírito Santo baixou. E eu comecei a chorar que nem criança lá atrás. Oh, Deus amado. Que coisa linda. Aí quando eu estava chorando, orando em línguas, eu sou abraçado por uma pessoa querida. Eu olhei assim, é homem. Eu continuei orando. Quando abri os olhos, terminou tudo, era o Wellington. Nós somos amigos até hoje, irmão querido no meu coração. O quê? É, não? Está vendo como é que é? Uns dias depois, em agosto, preenchi minha ficha, porque eu senti que eu tinha sido recebido com tanto carinho, como estou sendo até hoje. Eu amo vocês. Mas o que mais me alegrou foi que Deus colocou no meu coração me unir com essa igreja, porque há mais de 20 anos eu não tinha pastor. E me senti tão alegre quando eu pude ter uma reunião com o apóstolo. Vocês chamam de apóstolo, mas eu pedi licença para ele para me chamar de amado pastor. Faz tempo que eu não chamo alguém de pastor. Meu pastor, ele é meu pastor. E ele deixou, viu? Então, então sem desmerecer, eu chamo de meu pastor. E poder descobrir nessa vida preciosa que ele é um servo, escravo do Senhor Jesus. Não, amigo, mais que servo, amigo do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa a gente poder estar junto, não é? Com pessoas que realmente estão despojadas, que não tem outro objetivo senão glorificar o nome do Senhor. E portanto eu quero deixar 2 versículos só. Vou pregar mais meia hora, depois eu termino, tá? Hebreus fala assim, não precisa abrir. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Quero deixar isso como recomendação para a igreja. E mais um. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então eu deixo essa palavra de recomendação. Ame o seu pastor. Claro que nós temos vários pastores aqui, mas hoje, como está sendo comemorado o aniversário do apóstolo, do meu pastor amado, evidentemente, como pastor da igreja, eu aplico essa palavra aos vossos corações. Deus seja louvado em tudo.